Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui, irmãs, responder um assunto de uma irmã, de uma inscrita aqui do canal. Ela pediu para falar sobre dinheiro, sobre ofertas, sobre dízimo. E eu quero aqui conversar um pouco com vocês sobre esse assunto tão espiritual que é finanças, né? Dinheiro. Vamos estar conversando hoje um pouco sobre isso. Eu vou ler aqui o comentário da irmã, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Vamos então aqui estar falando sobre esse assunto. Eu vou ler o comentário da irmã, mas antes disso vamos orar, amém? Fazer uma breve oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para todo sempre. Amém. Amém, irmãs? Amém? Vamos falar sobre esse assunto tão espiritual que é dinheiro, né? Tem um livro, irmãs, que até hoje eu não consegui ler esse livro, mas eu vou ver se eu encontro esse livro. Vou ver se hoje eu encontro esse livro aqui, né, na internet. Eu nem sei se tem aqui ainda, porque é um livro antigo. Vou até começar recomendando aqui. O primeiro livro nosso é a Bíblia, né? Mas existe um outro livro, deixa eu procurar aqui, é o livro Dinheiro, um assunto altamente espiritual, do Bispo Roberto Macalister. Eu não sei, mas se ele está disponível, eu não sei, mas depois eu procuro aqui, né, na Google. Mas esse Bispo Roberto Macalister, ele já é falecido. Se eu não me engano, foi ele quem fundou as igrejas de Nova Vida, ele que acho que foi o fundador. E ele escreveu esse livro, né, Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Eu não li, acho que parou de... Depois eu vou procurar esse livro, vou ver se eu consigo ler, que até hoje, mas eu não consegui. Mas o assunto relacionado a dinheiro, finanças, realmente é um assunto muito espiritual, porque depois de vida eterna, o assunto que mais Jesus falou foi sobre dinheiro, foi sobre finanças. Quando você olha para o teor das pregações, ele vai falar ali parábola do mordomo, parábola dos talentos, talento, né? Talento, aquilo ali é dinheiro, é finanças, irmãs. Então, depois de vida eterna, o assunto que mais Jesus falou foi sobre dinheiro, finanças. É um assunto realmente muito espiritual. Sobre contas, você se assentar para fazer os cálculos, por exemplo. Uma pessoa vai fazer uma torre, tem que sentar, né? Tem que sentar para calcular, até para depois não passar vergonha. A palavra do Senhor, do Gênesis ao Apocalipse, fala sobre, irmãs. Tem algumas palavras no livro de Provérbios que fala sobre isso, de você não servir como fiador, fala sobre você guardar, fala sobre algumas coisas muito interessantes relacionadas a dinheiro. Fala até sobre não olhar muito a aparência, né? A pessoa que fica olhando muito a aparência do outro, a pessoa se engana. Então, irmãs, o que eu tenho assim para dizer para vocês, e eu vou ler aqui o comentário da irmã,
Até esse negócio de olhar a aparência. Eu falo aqui uma coisa aqui para vocês, viu, irmãs? As pessoas que mais têm condição financeira são aquelas que menos parecem. Raquel, Às vezes você olha uma pessoa assim, de cima e embaixo, olha só, irmãs. Pessoa com a bolsa cara, pessoa ali com a roupa, né, da grife, sei lá, mais do que. Aquela pessoa ali tá mais endividada do que o outro que tá lá simplesinho, que tu olha assim, tu não dá nada. Mas, por isso que nós não podemos olhar a aparência. Você que trabalha em loja, não, acho que aqui não tem pessoas que trabalham em loja não, acho que nesse canal, acho que não tem gente que trabalha em loja não, eu acho que não. A maioria aqui são donas de casa. Mas vamos lá, irmãs, ó, gente que trabalha em loja fica julgando o outro pela aparência, mas não julga, não julga. Eu já vi muito isso acontecer e isso acontece mesmo. Isso aqui é um alerta, viu? Você que trabalha em loja, ó, loja de shopping, seja qualquer loja, né? Tratar os clientes bem. Irmãs, às vezes você olha aquela pessoa ali toda arrumada, vai comprar, pensa uma coisa, aquela pessoa vai comprar Mas não se deixa levar pela aparência. Mas a irmã aqui, deixa eu ler aqui. Ler aqui o comentário da irmã. Irmã Raquel, no vídeo, lendo comentários sobre alguns temas. Rosângela Alves. Boa tarde, irmã Raquel. A paz, amada. Você poderia falar sobre dízimos e ofertas, sobre a importância? Desde já agradeço. Então, irmãs, eu quero aqui responder a Rosângela. Dízimos e ofertas. Uma coisa que eu já falei, né? Que Jesus ele só falava, aliás, que a palavra do Senhor fala sobre dar, sobre liberalidade, fala sobre dar. Jesus, né, reafirmando aqui, depois de vida eterna, o assunto que ele mais falou foi sobre dinheiro e finanças. Há quem diga que assuntos de dízimos e ofertas era só no Antigo Testamento. Primeira coisa, irmãs, ó, a questão de você dar oferta e dízimo é questão da sua vida pessoal com Deus, do seu comprometimento, do seu nível de obediência, se você obedece ou não, porque a palavra fala sobre isso, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Eu vou ler aqui alguns textos com vocês. Então, assim, primeiro de tudo vai da consciência, né? Vai da consciência. A pessoa vai em uma igreja, por que eu falo consciência, nível de obediência também a Deus e fidelidade à sua palavra? Irmãs, contribuir, irmãs, consciência. A igreja às vezes paga funcionários para limpar a igreja. Esse valor vem de onde? Tem igrejas que tem os funcionários lá, a pessoa que está lá limpando todos os dias, ou não sei, né, como é que é aí na sua igreja. Mas existem igrejas que tem lá os funcionários, né, a moça ou o rapaz que limpa todo dia, tem carteira assinada. Olha só, irmãs. Aí a pessoa tá ali limpando, precisa do produto de limpeza, irmãs. Uma água sanitária, um cloro. A água, tem que pagar lá o imposto da água. Mas a pessoa chega na igreja, tem aquele ar-condicionado, irmãs, naquele calorão, a pessoa suando, não tem como, irmãs. O mínimo ventilador, e tem o dinheiro do ventilador, irmãs. Né? O ar-condicionado, irmãs, isso não é barato, não. Aí tem a luz, tem a água. Olha, você vai ao banheiro, ao toalete, tem lá. E consciência que eu tô falando é tudo isso. Mas, gente, você tá lá no culto, gente, aquele calorão. Se é a região norte e nordeste do país, meu Deus, aquele calorão e você assim, né? Suando, tem que levar um lenço. Irmãs, lenço a gente levava e leva para o culto para outra finalidade.
Chorar na presença de Deus. Não é para ficar enxugando suor. Mas, ai, Raquel, mas a minha igreja aqui é muito pobrezinha, não tem isso não. Amém. Amém, mas pelo menos lá um mínimo ventilador. Um mínimo ali, irmãs, um ventiladorzinho. E ventilador, irmãs, também não é baratinho não, irmãs. Ventilador também não é baratinho não, irmãs. Então, precisamos nos atentar para isso, irmãs. Precisamos nos atentar para isso. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui é que está na palavra de Deus, vai depender de você, do seu nível de obediência, do seu comprometimento com Deus. Segundo, a consciência. Você vai lá, tem um ar-condicionado, tem um ambiente... Irmãs, só quem já foi igreja suja sabe que é muito desconfortável, constrangedor. Lugar sujo, bancos sujos, cadeiras sujas, chão da igreja sujo. Irmãs, é desconfortável, é muito ruim, irmãs. O mínimo ali é jogar uma água com detergente, já dá um outro nível de ambiente. Irmãs, igrejas, paredes pintadas, tudo, irmãs, tudo em ordem, irmãs, para Deus, para você ir lá cultuar o Senhor, o dono da terra, o dono do universo, irmãs. Vai lá no banheiro, tem um sabão líquido, tem um papel toalha, tem um papel higiênico. Tem lugares que tem lá, né, o berçário. Tem, né, tem aquele negócio que troca lá a fraldinha do bebezinho. Tem a salinha lá, né, do berçário lá. Tem a água, tem a luz. Tem igrejas que tem internet. Pagar a internet. Olha só, irmãs, tem os empregados, como eu falei, tem a moça que limpa. Olha, mas tem igrejas que tem moças, irmãs, que são tudo voluntárias. Irmã, tem irmãs, quando a igreja é pequena, pequenininha. Ali as irmãs limpam a igreja, né? Não tem assim uma pessoa... Mas, irmãs, ó, tem igreja que tem um caseiro, então tem um vigia. Tem que ter, Marcão? Tem, porque tem pessoas que entram e roubam na casa do Senhor, irmãs. Rouba os instrumentos. Rouba computador, irmãs. Rouba até bebedouro. Fica lá do lado de fora. Então, irmãs... Então, tem igrejas que tem os funcionários, tem um vigia que fica lá à noite, ele recebe, irmãs. Se eu ficar lá tomando conta, às vezes é uma pessoa especializada que já trabalha com isso. Então, primeiro precisa, é a consciência da pessoa, viu, irmãs? Primeira coisa é a consciência da pessoa. Mães, imagina aquele verão, aquele calorão, a pessoa lá se abanando, meu Deus, no culto, Jesus. Graças a Deus, tem igrejas que já tem até aquele solar, né? Como é que se fala? Como que se fala, irmãs? Aquele negócio solar que economiza energia, que não usa tanta luz, aquelas placas, isso, coloca aquelas placas, né? Tem igrejas, assim como tem casas que reduz muito o nível, né, de energia, a conta fica baratinha. Mas aquilo é um investimento, viu, irmãs? Então, irmãs, vai depender muito. Chega um necessitado, tem que ter a cesta básica. Ó, irmãs, isso aí tem bastante. Olha, não tem nada para comer lá em casa, deixei minha esposa, vocês não têm aí uma comida? Olha, irmãs, uma cesta básica. Olha, irmãs... Então, assim, é uma demanda que não é pouquinha não, viu, irmãs? Então, é consciência. Primeira coisa é a consciência, né? E eu já participei de igrejas, né?
a Igreja Batista, eu não sei como é que tá agora, mas a igreja que eu era, a Igreja Batista do Calvário, lá as irmãs que limpavam dia de festa, né? Dia de festa, as irmãs mesmo da oração ia lá, cada uma tirava um dia, um horário, ia para lá, viu, irmãs, para limpar. Inclusive eu já fui uma vez para ir lá limpar. Alguém te pediu, alguém mandou, irmã? Não, eu fui por livre e espontânea vontade lá limpar. Lá não tinha muito essa dinâmica, tinha até uma moça lá que morava lá e ela limpava. Mas assim, dia de festa, dá aquela caprichada, né? Aquele passava até cera assim no chão. E eu me lembro que uma vez eu fui, mas fui lá, as irmãs combinaram. Eu não falei nada, né? Eu não queria me precipitar nas palavras, mas ali elas combinando, eu fui lá para ajudar a limpar lá. Irmãs, e lavamos lá, olha, limpamos o banco e banheiro. Ai, mas eu fui tão abençoada, irmãs. Isso aí é um outro testemunho, viu? Oh, Jesus, fui tão abençoada, irmãs. Elas combinaram lá entre elas, eu fiquei assim, só ouvindo. Aí no dia, no horário, eu fiquei saber, eu vou lá limpar a casa do Senhor junto com as irmãs. As irmãs, tudo senhora, tudo senhora. Ô, irmãs, como eu fui abençoada naquele dia. Fui abençoada, irmãs. Assim eu fui lá. Como eu fui abençoada depois daquilo dali, a irmã, foi até a irmã que me treinou na oração. Mas ela estava lá só me olhando, ela estava lá só me olhando, só me olhando. Eu tava em casa, não tinha assim nenhum compromisso, né? Assim, eu quero saber, eu vou lá ajudar a limpar. Oi, mas o com a vassoura na mão com o rodo, limpando, jogando água e limpando lá o púlpito. Oh, meu Deus, essa senhorinha que já tá até com o Senhor, ela tava assim de longe só me olhando, ela tava de longe assim só me olhando. Oi, mas ela tava lá de longe só me olhando, eu lá limpando lá junto com as irmãs, vamos limpando daqui, limpando dali. E ela fez lá um cafezinho com pão doce lá pra gente, né? Mas eu sei que ela tava de lá só me olhando. Depois de muito tempo que eu fui entender isso, tava de lá só olhando, só olhando, só olhando. E eu não entendendo. Ela é bem senhora, ela já não tá mais aqui nesse plano terreno, não. Irmãs, ela tinha uma sobrinha de uma igreja, ela falou de mim para essa sobrinha. Lá em outro lugar, irmãs. A sobrinha entrou em contato comigo. Depois que eu fui entender, irmãs. Mas eu fui lá nessa igreja lá, ministrar lá, levei os materiais. Como Deus me abençoou, irmãs. E depois eu fui entender que aquele negócio dela ficar olhando assim, ela tava ali só olhando, só olhando. Ela era dirigente lá do círculo, né, de oração. Mas voltando aqui para o assunto de ofertas e dízimos, o assunto oferta e dízimo, ele não é citado somente no Antigo Testamento, não é citado também no Novo Testamento. Eu quero aqui, viu, irmãs, começar falando aqui, que Jesus, ele tinha lá uma sacolinha. Jesus, ele tinha lá uma sacolinha, viu? Que ele recolhia lá o recurso financeiro do povo, até para ajudar ali na itinerância de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando. Financiavam ele, viu, irmãs? Financiavam ele. Uma grande prova disso que outra coisa, e creio eu, e tinha lá, mas o tesoureiro, que era Judas. Você vai entregar olha, irmãs, eu tenho para mim que Judas, dentre todos os discípulos, ele devia ser o melhorzinho ali, mais bem capacitado. Como é que a pessoa vai confiar a administração de uma finança na mão de qualquer um? Não vai, irmãs. Então ali, quem cuidava ali era Judas. Ele fala,
o recurso que se você, o que você tiver que fazer quando ele dá o bocado de pão molhado lá, o que você tiver que fazer, faça agora. E alguns que estavam ali pensavam que ele ia pegar o dinheiro, o recurso financeiro e dar aos pobres. Oi, Raquel, quem que dava o dinheiro lá para financiar, custear lá o ministério de Jesus? Lucas capítulo 8. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, ou seja, Joana era esposa de um homem influente que trabalhava com Herodes. Susana e muitas outras. Jesus, ele era bem quisto pelas mulheres, ó. E muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Bens é recurso mesmo financeiro, viu, irmãs? Então, primeira coisa, nós vemos aqui que havia uma providência financeira ali que custeava, que estava ali com Jesus. E tinha um administrador que era Judas, viu, irmãs? Judas. Então, já começamos por aí. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, que fala sobre ofertas, né? Primeiro eu falei sobre a consciência, né? Que vai da consciência de cada um, do nível de obediência a Deus, que o princípio, né? Que fala lá em Malaquias fala, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, né? E eu quero ler aqui para eu não fiz esboço, mas eu vou falando assim, mas eu quero ler aqui, depois eu volto a falar sobre Malaquias. Vou falar, né? Vou falar sobre Malaquias lá no Antigo Testamento. Então, 2 Coríntios 9, porque tem pessoas que falam que isso é só do Antigo Testamento. Tem pessoas, irmãs, são incoerência. Ó, não vai atrás de conversa não, viu, irmãs? Tem gente que fala que isso é só do Antigo... Irmãs, a Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Não existe isso, irmãs. O Novo Testamento foi tirado do Antigo Testamento. A Nova Aliança foi tirada da Antiga, da Velha Aliança. Quando Paulo vai falar um mistério que esteve oculto pelos séculos. Ele está falando o quê? Da lei. Então, toda a Nova Aliança foi tirada da Antiga. Não existe isso. Ah, porque o Velho Testamento foi abolido. Olha, mas é uma incoerência, uma ignorância, que eu não sei de onde que esse povo tira. Porque é uma incoerência que eles falam que aboliu o Antigo Testamento, mas vai lá e cita o Salmo 23, que é do Antigo Testamento. Salmo 91, que é também do Antigo Testamento. Mãe, Deuteronômio 28, que é do Antigo Testamento. Mas, incoerência. Aí chega no assunto de finança que abole. Não, irmãs, não podemos ser incoerentes, não, irmãs. Precisamos acreditar na palavra de Deus na sua totalidade. Deus não mudou. 2 Coríntios 9, 6 fala: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres,
a sua justiça permanece para sempre. Ó, ora, aquele que dá a semente ao que semeia. Quem é que semeia? Eis que o semeador saiu a semear. Hoje, quem são os semeadores, irmãs? Ó, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que toda generosidade a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas a Deus. Então, irmãs, e ele fala, né? E ele fala. Então, irmãs, agora, existem princípios espirituais sobre isso? Existe. Dinheiro é um assunto altamente espiritual, irmãs. Eu tenho relatos pessoais, né? Antigos, agora não, mas antigos, né? De muitos anos. Eu nem estava nessa igreja que eu tô agora, mas alguns anos atrás, quando eu falhava nesse assunto do dízimo, coisas estranhas aconteciam na minha casa, lá no passado. Eu não era nem dessa igreja que eu tô agora. Eu comecei a observar. Agora, quem não, a pessoa obrigada não, mas é uma questão de fé, de obediência, de crer que Deus vai prover. E outra coisa, eu sugiro a pessoa tirar logo ali primeiro, porque se deixar para depois, onde você é alimentado espiritualmente, né? Até que porque você vai ter também depois, você vai ter como falar com Deus. Senhor, a tua palavra diz que e vereis outra vez a diferença. Deixa eu achar esse texto aqui. Deixa eu encontrar esse texto. Vereis outra vez a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Aqui, ó. Porque, deixa eu ver se eu encontro aqui. Porque eu, Senhor, não mudo. Ó. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Ó. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Irmãs, outra coisa, a obra missionária precisa também de dinheiro, irmãs. Missionários que estão lá, né, no campo, estão em determinada cidade. De repente a sua igreja envia pessoas, precisa, irmãs, do recurso financeiro. O missionário que está lá orando, jejuando, cavando em sapata, espiritual. Que é um parto isso. A pessoa não pode ficar se preocupando com o que vai comer. Não, mas tem que estar provido, suprido. O foco daquela pessoa que está lá no campo é só almas. Chorar, gemer, jejuar, orar, fazer campanha de oração de joelho, irmãs. O dia todo de joelho. O inimigo, pro diabo soltar aquelas almas daquele lugar, irmãs. E ele sofre retaliações. Os bruxos do lugar se levantam, porque tem oração aí, ó. Quem é que tá mexendo aí? É o missionário que tá lá. É a missionária que tá lá. Chorando, jejuando pelas vidas. Então, uma pessoa dessa não pode ficar preocupada. Não, porque o que eu vou comer amanhã? O dinheiro do pão, o dinheiro do... Não, irmãs, tem que estar suprido. Esse dinheiro sai da onde, irmãs? Fala pra mim. Nossa, né? Dos dízimos, das ofertas, irmãs. A pessoa não pode... A pessoa tem que estar só com foco ali, ó. Quando eu falei sapata, cavar poço, irmãs, espiritualmente.
É a pessoa enviada, a pessoa tem que estar ali, ó, naquela envergadura espiritual, clamando, jejuando, pedindo, fazendo visita, fazendo ar livre para chamar o povo, né? Primeiro é o espiritual, porque se não tiver o espiritual, irmãs, a obra... Então, mas a missão também, ela precisa do recurso financeiro para construções de igrejas. Agora eu vou aqui dar uma chave aqui, né, para vocês. Quem me ensinou foi a matriarca. Ela falou assim: Raquel, se a pessoa quer prosperidade, oferta em missões na construção de igrejas. Mesmo, envia ofertas para construções de igrejas. E é verdade mesmo, viu, irmãs? Construções de igreja. Se teu pastor aí na tua igreja fala, ó, irmãos, vamos aqui arrumar o tempo, vamos enviar, vou em tal lugar ser assim, ou nós vamos... Ajuda aí teu pastor, quem Deus colocar no teu coração. Então, quem tá entendendo? Quem tá entendendo? Irmãs, não é fácil não. Aí tem a luz lá, tem um aluguel lá, do missionário, da missionária ou da família pastoral lá. A pessoa, e daqui a pouco aquela obra flui, irmãs. 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20, 50 pessoas, oh glória! Olha, irmãs. Aí, ó, ele fala aqui, ó. Todavia, vós me roubais, em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Tudo que eu falei lá no início é o que? Mantimento. Ó, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Irmãs, tem gente que não prospera porque não é fiel a Deus. E ser fiel a Deus, irmãs... Oi, Raquel, mas eu não trabalho, eu só faço bico, Tira o dízimo desse mistério aí. Entrega na casa do Senhor. Mas é tão pouco, seja fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar. Quando ele fala, com maldição sois amaldiçoados. A pessoa que não é dizimista, a pessoa, irmãs, está trazendo maldição. A pessoa está trazendo maldição. Aquele dinheiro que enganosamente ela acha que ela está poupando, ela vai perder em um conserto de algum eletrodoméstico que quebra. Coisas estranhas começam a acontecer. Aí vai o recurso financeiro, a pessoa fica doente, tem que gastar aquele remédio, até mais com remédio, com medicações. O dinheiro vai, mas é colocado no saquetel furado. Colocado no saquetel furado. Aquilo não flui, irmãs, não flui. Ó, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, irmãs, há uma diferença. Há uma diferença. Esse vídeo aqui é uma conversa, né? Um bate-papo, isso aqui é uma conversa. Não flui. Sabe o que acontece com gente assim? A pessoa só trabalha para pagar imposto. A pessoa só trabalha para enriquecer a burguesia. Só trabalha para pagar imposto. A pessoa tá ali, tá crente que tá, né? Tu olha a vida da pessoa assim, tem nada. Tem nada, irmã? Que tem nada. Tem nada. Nada mesmo. Não tem bem nenhum. Só trabalha para pagar imposto.
Que quanto mais você compra, mais imposto você paga. A pessoa só trabalha para isso. A pessoa não tem nada, irmãs. Nada, 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 nada. Nada, nada. É, irmã Raquel? Não, a pessoa não tem nada. Não tem nenhuma bicicleta nova. Irmãs, a pessoa está trazendo maldição. Quem não é dizimista e nem ofertante não ajuda a obra do Senhor na terra. Está trazendo o quê? Maldição para a vida dele ou dela. Pode olhar, pode observar, irmãs. Pode olhar, pode observar. Você acha que Deus não vai abençoar uma pessoa que olha pela obra dele? Pessoas que às vezes fazem até empréstimos para honrar, para abençoar a casa do Senhor, a obra da casa do Senhor. Eu conheço pessoas, o pastor vai lá, anuncia uma necessidade, um algo. Aí a pessoa vem aqui, pô, vou fazer um empréstimo, vou dar tanto para a obra do Senhor. Você acha que lá na frente Deus não vai abençoar essa pessoa, irmãs? Deus abençoa, Deus enriquece. Não é uma troca porque Ele sabe do coração, da intenção do coração. Você vê que Caim e Abel, os dois ali, né, entregaram. Mas a disposição do coração é que foi diferente. Você vê que a viúva, a viúva lá no Novo Testamento também foi levar lá a oferta. 2 moedinhas. E a oferta dela deu impacto por conta do coração. Então, mas a pessoa que não é dizimista ofertante, a pessoa está trazendo maldição para a vida dela. E o pior, a pessoa nem se dá conta. Que tipo de maldição? Nada flui, só trabalha para pagar imposto, trabalha para ficar sustentando sanguessugas. Só para isso. Trabalha para sustentar sanguessugas, vampiros, que ficam ali sugando. A pessoa não prospera, não prospera em nada, não faz, só trabalha. Aqui em Eclesiastes, olha só, aqui em Eclesiastes fala, porque Eclesiastes 2:26, e vou encerrar aqui. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Olha como essa transferência financeira ela se dá. Para dar àquele que agrada a Deus. Isso também é vaidade, correr atrás do vento. Então, irmãs, você olha a vida dessas pessoas que não é dizimista, ofertante, trazendo maldição para a vida dele e para a vida dela. Maldição, maldição. O dinheiro que recebe é só para pagar imposto, para comprar coisas, para sustentar sanguessugas, para enriquecer burguesia. Então, eu espero ter ajudado com esses textos sagrados, viu? Eu tenho alguns testemunhos nessa área e que o Senhor nos ajude, nos guarde. Amém? Espero ter ajudado. Deus abençoe. Fica na paz.